Precisamos aprender a vivermos na dependência do nosso Deus, confiarmos plenamente nele e entendermos que ele, além de cuidar de nós, ele luta por nós. Glória a Deus! Esse é o estudo de número 1010 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e que o Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Infelizmente, muitas pessoas se desesperam diante da adversidade, mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Vamos ao nosso tema. Deus luta pelo seu povo. Nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 14, verso 26, que diz: porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Esta foi a fala de Jonatas. E Deus, na história de Israel, ele nos mostra através da sua palavra que ele sempre batalhou pelos seus filhos. E muitas vezes Deus batalhou com eles. Que nós possamos, através desses exemplos bíblicos, nos fortalecer no Senhor e entendermos que o Senhor, ele não nos deixa sós nos momentos das batalhas, nos momentos das adversidades. Eu quero pegar o primeiro exemplo, que é o exemplo de Abraão. Abraão era amigo de Deus, ele confiava plenamente no Senhor e ele era corajoso. Certa vez, o sobrinho dele, Ló, foi levado cativo pelos reis de Sinar, de Elão, de Goim e de Eleazar. Eram 5 reis que tinham se revoltado contra o rei de Elão e eles fizeram a guerra. Eram 4 reis contra 5 reis, incluindo o de Sodoma e de Gomorra. Por serem derrotados, foram levados cativos, entre eles o sobrinho de Abraão. Quando Abraão soube, ele montou um pequeno exército. Era um pequeno exército para poder salvar Ló e a família. Vamos ver Gênesis capítulo 14, verso 14, diz: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa 318 e os perseguiu até Dan. Imagina, 318 homens sem experiência de guerra foram lutar contra um grande exército daqueles 4 reis. Era um exército poderoso e eles já tinham derrotado os exércitos dos outros 5 reis. Mas para Deus, tudo é possível e Deus agiu a favor de Abraão. Gênesis capítulo 14, verso 15 e verso 16 diz: e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Robã, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Para Deus não existe impossível quando nós confiamos nele, assim como Abraão, e nos encorajamos, nos fortalecemos. O nosso Deus Todo-Poderoso é fiel para nos dar a vitória. Vamos nos lembrar das batalhas de Josué? Josué, no comando, venceu muitas batalhas. Josué era um homem que dependia de Deus. Josué era um homem que confiava em Deus. E quando os gibeonitas fizeram aliança de paz com Israel, os amorreus consideraram isso uma traição. Sabe qual foi a atitude dos amorreus? Guerrearam contra os gibeonitas e era um exército muito numeroso. Diante do perigo, os gibeonitas pediram socorro para Josué. Josué, ele orou, ele perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer e vamos ver a resposta de Deus?
Josué capítulo 10, verso 8 diz: E Yahvé falou a Josué: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e olha ainda mais, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué, ele buscou direcionamento, ele orou e o Senhor o animou. Josué recebeu do nosso Deus a garantia da vitória, e durante a batalha Deus agiu, Deus se fez presente. Josué no capítulo 10, verso 10 e verso 11 diz: o Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeon. Olha ainda, ora, enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Horon para Zeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. O Senhor pelejou pelo seu povo, o Senhor peleja por nós. E diante do clamor de Josué lá naquela batalha, Deus continuou agindo. Nós vimos que Deus, ele mandou pedras de granizo, mas não foi só isso não. Josué capítulo 10, verso 12, verso 13 diz: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou ao Senhor diante de todo o povo de Israel. Olha só, o sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. E ainda diz assim: ora, não está isto escrito no livro dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Deus ouviu a oração de Josué, Deus agiu, Deus pelejou por eles, Deus agiu de formas diferentes, mas o que nós precisamos fazer para vermos o agir de Deus? Nós precisamos buscá-lo, nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Diante das batalhas, das adversidades, precisamos ser corajosos e esperar confiantemente no Senhor, porque Deus age. A terceira batalha que eu gostaria de comentar nesse estudo é a batalha de Gideão. E olha, Gideão só venceu porque o Senhor agiu, pois foi somente com 300 homens que esta batalha foi ganha por Israel. Juízes capítulo 7, verso 2 diz: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Uma coisa importante você entender: Deus age como quer, quando quer, com quem quiser e com a quantidade de pessoas que ele desejar. Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele está sempre no controle e ele não divide a glória dele com ninguém. Aquele exército inimigo, o exército dos midianitas, se uniu aos amalequitas e outros, e eles eram tão numerosos, a Bíblia fala, a ponto de serem considerados como nuvens de gafanhotos. Juízes capítulo 7, verso 12 diz: e os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. O inimigo tinha um exército muito numeroso. Gideão, diante daquela situação, ele teve medo, mas ele ouviu o Senhor. Ele foi ao arraial onde eles estavam, porque o Senhor tinha algo a lhe dizer. Juízes capítulo 7, verso 9 diz: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: olha o que o Senhor disse para Gideão: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Deus já tinha dado a garantia da vitória para Gideão, mas como Gideão ainda estava temeroso, Deus mandou Gideão ir até onde estavam os inimigos. Imagina, porque era lá, da boca de um dos inimigos, que ele iria ouvir que realmente Deus já tinha dado vitória. Juízes no capítulo 7, verso 14 diz: e
respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Um homem estava contando o sonho para o outro, e este que ouvia interpretou, como nós vimos no nosso versículo. Esse fato fez Gideão adorar ao Senhor, fez Gideão se animar e fez Gideão agir, porque ele ouviu da boca do inimigo que Deus tinha dado o exército inimigo na mão dele, e justamente assim aconteceu, porque Gideão, ele seguiu as orientações do Senhor e ele teve vitória. Ele venceu o medo, crendo, confiando que Deus tinha dado a ele vitória. Muitas vezes os filisteus guerreavam contra os israelitas, eles tinham um exército também muito numeroso. Vamos ver uma das batalhas em 1 Samuel capítulo 13, verso 5, que diz: os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numerosos como a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam em Miquimás, a oriente, a leste de Bet-Aven. Quem estava reinando nessa época era o rei Saul, e os filisteus oprimiam o povo israelita a ponto deles não terem nenhuma arma em Israel. Somente Jonatas e o rei Saul tinham armas, mas tinha alguém que fazia a diferença naquele exército, era Jonatas. Jonatas confiava plenamente no Senhor. 1 Samuel capítulo 14, verso 6, disse, pois, Jonatas ao seu moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, e é o nosso texto base, operará o Senhor por nós, porque para com ele, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Que demonstração de fé de Jonatas! E através de Jonatas e do moço, 20 homens filisteus foram mortos. 1 Samuel capítulo 14, verso 13 e verso 14 diz: então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Era um lugar muito estreito onde Jonatas estava passando, e sucedeu esta primeira derrota. Derrota de quem? Dos filisteus. Por quê? Porque era Deus que estava agindo. E ainda diz o versículo: em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens em cerca de meia geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Jonatas creu, Jonatas agiu, e Deus começou a dar vitória aos israelitas, porque começou lá entre os filisteus um grande mover, uma grande agitação. Saul, vendo isso, ele se encorajou e houve a vitória do povo de Deus. Tem outra batalha também muito interessante, aonde nós vemos o agir, o mover, a misericórdia de Deus a favor do seu povo. E nesta batalha, o rei de Israel era Acabe. Ele era rei do reino do norte, onde Samaria era a capital. Ele foi afrontado por Ben-Hadad, o rei da Síria, que tinha se unido, se aliado com mais 32 reis, e todos contra Israel. Vamos ver, 1 Reis capítulo 20, o verso 1 e o verso 10 diz: e Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Aí vem, e Ben-Hadad enviou a ele, enviou a quem? A Acabe, mensageiros dizendo: assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria
não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ben-Hadad estava orgulhoso, ele tinha um exército muito numeroso a favor dele, mas Deus, ele abate o soberbo, e Deus mandou mensagem para o rei Acabe através do profeta. Vamos conferir? 1 Reis, capítulo 20, verso 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Olha o que o Senhor está dizendo: eis que hoje entregarei nas tuas mãos. Olha o motivo: para que saibas que eu sou o Senhor. Deus estava falando para Acabe que daria vitória para que todo Israel, incluindo Acabe, soubessem que Deus é o Senhor. Deuteronômio, no capítulo 4, verso 39, nos ensina: pelo que hoje deveis saber e considerar no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro. Acabe e o reino do norte deveriam se voltar para Deus. Aquele exército inimigo muito numeroso tinha contra eles o exército de Israel, que tinha somente 7.000 homens. Mas o que Deus fez? Deus estava com eles, e na primeira tentativa, sabe, a Síria, aquele inimigo, fugiu. Aquele exército enorme teve que fugir diante de Israel. É o nosso Deus. 1 Reis, capítulo 20, verso 20 diz: e eles feriram cada um seu adversário, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Eles tiveram que fugir, mas eles não desistiram não. E Deus mandou o profeta avisar ao rei Acabe. 1 Reis, capítulo 20, verso 22 diz: então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Que mensagem difícil, porque Deus o alertou. Deus revelou a Acabe as conversas dos servos do rei da Síria com Ben-Hadad. 1 Reis, capítulo 20, verso 23 nos mostra: porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes. Olha o que eles estavam falando do nosso Deus. Por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles no campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Eles não admitiram a derrota, e eles atribuíram a vitória aos israelitas por ter sido uma batalha travada nos montes, e eles se prepararam naquele ano, e no ano determinado eles voltaram e pelejaram contra Israel. Mas o nosso Deus, que é misericordioso, mandou um profeta falar com o rei Acabe e dar a garantia da vitória. É o nosso Deus que faz essas coisas. 1 Reis, capítulo 20, verso 28, e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. O nosso Deus é Deus dos montes, é Deus dos vales, é Deus de longe, é Deus de perto. O nosso Deus é poderoso, Ele é fiel, Ele batalha por cada um de nós, assim como batalhou por Israel, independente das circunstâncias, independente do lugar onde esteja ocorrendo a batalha, porque o Senhor peleja por nós. 1 Reis, capítulo 20, verso 29 diz: e 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel
feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Somente o Senhor, o Todo-Poderoso, poderia fazer Israel vencer essa batalha, e ele fez os sírios se humilharem diante do seu povo. Eu vou concluir. No nosso texto base, nós podemos ver a demonstração de fé de Jonatas, filho de Saul. Ele reconheceu o poder, a soberania, a misericórdia de Deus em cuidar e lutar pelo seu povo, assim como nós vimos essas batalhas de Israel, onde o Senhor deu vitória aos israelitas. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor, e independente da batalha que estamos travando, nós devemos nos lembrar que Deus peleja por cada um de nós, que o Senhor luta por nós, que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que está conosco todos os momentos que o buscamos. Ele se deixa achar, ele ouve as nossas orações e ele nos dá a vitória, mas precisamos aguardar com paciência o agir maravilhoso do nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo ele edificou a tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o bondoso Mestre Jesus continue te abençoando hoje e sempre. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.